Você já se sentiu tomado por decisões que parecem não vir de você? Já agiu de forma impulsiva, contraditória ou mesmo sabotadora, sem saber exatamente por quê? Há forças dentro de nós que moldam silenciosamente nossas escolhas, crenças e atitudes, forças que não vemos, mas que sentimos com intensidade. Dentro do inconsciente coletivo habita um arquétipo oculto, poderoso, que governa partes da nossa psique com uma influência quase hipnótica. Ele se manifesta nos momentos de crise, nas relações mais profundas e nas escolhas que nos afastam do que realmente somos. Entender essa presença invisível é dar o primeiro passo para retomar o controle da própria vida. Este vídeo vai revelar como esse arquétipo age por trás dos bastidores e como você pode identificá-lo, enfrentá-lo e integrá-lo à sua consciência. Deixe nos comentários: eu escolho enxergar o que antes estava oculto. É como na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, há estruturas psíquicas universais que habitam o inconsciente coletivo. Entre essas estruturas, os arquétipos são forças simbólicas que influenciam profundamente a maneira como percebemos o mundo, como nos relacionamos e como nos comportamos. Muitos desses arquétipos são visíveis e reconhecíveis, como o herói, o sábio ou o rebelde. No entanto, há também arquétipos ocultos, padrões inconscientes que se mantêm nas sombras da psique justamente por não serem reconhecidos. E é nesse ponto que eles ganham poder. Governam silenciosamente a vida da pessoa sem que ela perceba. Jung afirmava que tudo aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. Isso quer dizer que enquanto esse arquétipo oculto permanecer não identificado, ele continuará determinando decisões, repetindo padrões e criando conflitos internos e externos. A sombra, um dos conceitos centrais da teoria junguiana, representa todos os aspectos que o ego rejeita ou ignora. E é justamente na sombra que esse arquétipo oculto se esconde. Ele se manifesta por meio da projeção, quando colocamos nos outros aquilo que não queremos ver em nós, e através de impulsos, medos e desejos que não compreendemos racionalmente. O processo de individuação, para Jung, é a jornada em direção à totalidade do ser. Envolve reconhecer e integrar os conteúdos inconscientes, inclusive o arquétipo oculto, que representa uma parte rejeitada, mas essencial do eu. Ao integrá-lo, não se trata de eliminar sua força, mas de transformá-la em consciência, em poder pessoal autêntico. Esse é o verdadeiro caminho da liberdade interior. A formação de um arquétipo oculto na psique individual não acontece de maneira consciente ou direta. Trata-se de um processo silencioso e profundo, que começa ainda na infância, quando o indivíduo está formando sua identidade a partir das primeiras experiências emocionais, familiares e culturais. Nesse período, a psique ainda é extremamente plástica e sensível, absorvendo não apenas o que é dito explicitamente, mas também o que é sentido, reprimido ou temido pelos adultos à sua volta. Sentimentos considerados inaceitáveis, impulsos vistos como errados ou comportamentos julgados como inadequados vão sendo excluídos da consciência, não por escolha, mas por uma necessidade de aceitação e sobrevivência emocional. É nesse exílio interno que começa a formação de um conteúdo psíquico autônomo, que mais tarde se manifesta como um arquétipo oculto. Esse arquétipo, ao contrário daqueles que se expressam de maneira aberta, como o herói ou o cuidador, permanece velado, agindo a partir da sombra. A sombra, em termos junguianos, representa tudo aquilo que o ego não reconhece como parte de si mesmo. Não se trata apenas de traços negativos ou destrutivos, mas de qualquer aspecto que foi rejeitado, ignorado ou reprimido ao longo da vida. O arquétipo oculto, portanto, é um complexo formado por essas partes dissociadas que ganharam vida própria dentro da psique. Ele é alimentado por emoções intensas e não processadas, memórias fragmentadas e feridas não cicatrizadas que se tornaram invisíveis à consciência, mas não inofensivas. Além da experiência pessoal, há também a dimensão do inconsciente coletivo, onde os arquétipos já existem como estruturas universais, moldadas ao longo da história da humanidade. Isso significa que o arquétipo oculto não se origina apenas da biografia individual.
mas também carrega padrões universais de medo, desejo, poder, submissão, controle e libertação. Ele pode se conectar a imagens arquetípicas como a do tirano, da vítima, do traidor, do rejeitado ou da bruxa. Símbolos que evocam conteúdos profundos e muitas vezes desconfortáveis, mas que fazem parte da estrutura psíquica comum a todos. A cultura também desempenha um papel determinante na formação e ocultamento desse arquétipo. O que uma sociedade considera aceitável ou inaceitável determina quais aspectos da psique serão valorizados e quais serão reprimidos. Em contextos onde a vulnerabilidade é vista como fraqueza, por exemplo, o indivíduo pode reprimir suas emoções mais sensíveis, criando um arquétipo oculto que depois se manifesta como rigidez emocional, frieza ou necessidade constante de controle. O mesmo vale para impulsos de raiva, desejo, ambição ou criatividade, quando reprimidos em nome da conformidade social ou familiar. Tudo aquilo que não tem lugar no mundo externo encontra um esconderijo na psique. É importante compreender que o arquétipo oculto não surge para punir ou destruir, mas como um mecanismo de proteção e sobrevivência psíquica. Ele representa partes do eu que não foram acolhidas no momento em que surgiram e, por isso, ficaram congeladas no inconsciente. No entanto, com o passar do tempo, essas partes começam a exercer influência sobre o comportamento, muitas vezes de forma incongruente com os valores e desejos conscientes. A pessoa sente que algo a impede de avançar, que repete padrões dos quais quer se libertar, que sabota relacionamentos ou decisões importantes. Tudo isso é sinal de que há uma força interna agindo fora do alcance da razão. O arquétipo oculto em ação. O autoconhecimento começa quando se reconhece que há algo desconhecido dentro de si. A partir desse ponto, inicia-se o processo de escuta das emoções reprimidas, de questionamento dos padrões herdados e de investigação das motivações profundas por trás das atitudes. Esse olhar voltado para o inconsciente exige coragem, porque obriga o indivíduo a confrontar imagens e sensações que foram temidas por muito tempo. Mas é também nesse confronto que nasce a possibilidade de libertação. O arquétipo oculto deixa de ser uma força que controla para se tornar um símbolo a ser decifrado, compreendido e, finalmente, integrado. A presença do arquétipo oculto na vida cotidiana raramente é percebida de forma direta. Ele não se apresenta com nome ou forma clara, mas sim por meio de padrões repetitivos, reações automáticas e situações que parecem fugir ao controle consciente. Esses sinais invisíveis atuam como sombras projetadas sobre a rotina, interferindo nas escolhas, nos relacionamentos e até na percepção de si mesmo. A sensação constante de estar preso em ciclos emocionais, o sentimento de inadequação ou o impulso de se sabotar justamente quando tudo parece estar indo bem, são expressões típicas da atuação dessa força inconsciente. Uma das manifestações mais comuns é o surgimento de conflitos internos sem explicação racional. A pessoa pode desejar profundamente realizar algo, mas sentir um bloqueio inexplicável sempre que tenta avançar. Pode experimentar um medo desproporcional diante de determinadas situações, como se algo dentro dela estivesse freando seu movimento. Esse algo é, muitas vezes, a atuação do arquétipo oculto, que tenta manter a psique no território conhecido, mesmo que esse território represente dor, limitação ou repetição de sofrimento. O arquétipo age como um guardião da zona de conforto psíquica, mesmo quando ela já se tornou insustentável. Outro sinal frequente é a repetição de padrões nos relacionamentos, atrações por pessoas emocionalmente indisponíveis, ciclos de abuso emocional, submissão ou dominação, sentimentos de rejeição recorrente ou dificuldade crônica de estabelecer vínculos profundos são indícios de que há um conteúdo inconsciente interferindo nas escolhas afetivas. O arquétipo oculto muitas vezes se manifesta através daquilo que se busca no outro. Ele molda expectativas, distorce percepções e ativa emoções intensas, geralmente ligadas a experiências não resolvidas do passado. O que parece ser apenas azar ou destino é, na verdade, a repetição inconsciente de um roteiro antigo, escrito a partir da sombra.
Além dos relacionamentos, o arquétipo oculto pode se manifestar em decisões profissionais, financeiras e existenciais. A pessoa pode ter talento, oportunidade e desejo de crescer, mas se perceber paralisada, procrastinando ou sabotando o próprio sucesso, pode viver com a sensação de estar sempre à margem da própria vida, como se observasse de fora aquilo que gostaria de viver plenamente. Esse distanciamento do centro da própria existência é um sintoma claro da presença de um conteúdo psíquico que age no subterrâneo da consciência, moldando ações e escolhas sem que o ego perceba. As emoções também são pistas valiosas. Raiva reprimida, tristeza crônica, inveja disfarçada ou um medo constante de julgamento e rejeição são manifestações emocionais que apontam para conteúdos que não foram integrados. O arquétipo oculto se alimenta justamente dessas emoções não processadas, ganhando força sempre que elas são negadas ou racionalizadas. A compulsividade emocional, seja em relações, em consumo, em vícios ou em pensamentos obsessivos, é uma forma de dar vazão ao que está contido na sombra, mesmo que de maneira disfuncional. Outro indício importante é o surgimento de crises existenciais, aparentemente sem motivo concreto. Um vazio interno persistente, a perda de sentido, a sensação de que algo essencial está faltando, mesmo em meio a conquistas e estabilidade, são formas sutis de manifestação do arquétipo oculto. Quando a psique percebe que partes importantes do self foram exiladas, ela começa a enviar sinais, tentando provocar um movimento de retorno à totalidade. O problema é que muitas vezes esses sinais são interpretados como fracasso, depressão ou fraqueza, quando na verdade representam o início de um chamado para o despertar da consciência. Por fim, vale destacar o papel da sincronicidade, outro conceito fundamental de Jung, como uma via de manifestação do arquétipo oculto. A repetição de encontros, símbolos, frases ou eventos que parecem carregados de significado subjetivo pode indicar que algo está tentando emergir do inconsciente para a consciência. Esses acontecimentos sincronísticos, quando observados com atenção, funcionam como espelhos simbólicos que revelam a atuação de forças internas. O universo externo, nesse contexto, age como um palco onde o drama psíquico do arquétipo oculto é encenado. Reconhecer esses sinais não significa ter todas as respostas, mas é o primeiro passo para investigar o que está oculto. Cada desconforto, cada padrão repetido, cada emoção intensa é um convite ao mergulho na própria psique. O arquétipo oculto deixa suas pegadas no cotidiano, discretas mas constantes, esperando que o indivíduo a siga até encontrar a origem dessas forças e, finalmente, retomar o protagonismo da própria história. A projeção é uma das mais poderosas e reveladoras ferramentas da psicologia analítica de Jung para identificar conteúdos inconscientes que não reconhecemos em nós mesmos. Quando se trata do arquétipo oculto, esse mecanismo psíquico atua como um espelho distorcido. Aquilo que mais incomoda, irrita ou fascina no outro muitas vezes é um reflexo de algo que habita a própria psique, mas que foi reprimido ou negado. Através da projeção, o arquétipo oculto se expressa simbolicamente, se colocando no mundo exterior porque ainda não pode ser enfrentado internamente. Esse processo geralmente ocorre de maneira inconsciente. A pessoa sente aversão ou forte atração por alguém e acredita que essa reação vem de fora, do comportamento do outro, sem perceber que há algo interno sendo ativado. O que o ego não aceita como seu, ele atribui ao outro. Assim, a raiva não reconhecida, o desejo inconfessável, a inveja não admitida ou a vulnerabilidade negada são projetados sobre figuras externas, parceiros, familiares, colegas, autoridades ou até personagens públicos. A intensidade emocional da reação é o primeiro indício de que algo mais profundo está sendo tocado. Quando há exagero ou rigidez no julgamento, é sinal de que a projeção está em curso. O arquétipo oculto utiliza esse recurso para se expressar de forma indireta. Como não pode ser integrado à consciência sem gerar desconforto ou ameaça à identidade construída pelo ego, ele se manifesta por meio do outro. O que mais incomoda pode, na verdade,
representar exatamente aquilo que foi exilado da consciência. Um desejo de liberdade reprimido, uma força interior não assumida, uma ambição sufocada ou uma raiva silenciada desde a infância. O outro torna-se o palco onde esse conteúdo é projetado, e as relações passam a ser moldadas por reações emocionais desproporcionais e pouco compreendidas. A projeção não se limita a pessoas. Ela também acontece em ideias, crenças, ideologias, imagens culturais e até objetos simbólicos. Certas figuras públicas, por exemplo, despertam amor ou ódio intensos por encarnarem arquétipos que ativam conteúdos inconscientes no coletivo. Da mesma forma, padrões de beleza, estilo de vida ou status podem funcionar como receptáculos para projeções de inferioridade, rejeição ou desejo. O arquétipo oculto pode se esconder por trás da obsessão com sucesso, pureza, controle, liberdade ou perfeição. E a intensidade com que essas ideias são defendidas ou atacadas revela a força da projeção. A grande chave está na observação consciente dessas reações. Sempre que uma emoção desproporcional surge diante de alguém ou de uma situação, é necessário perguntar: o que isso diz sobre mim? Ou, por que isso me afeta tanto? Esse tipo de questionamento, embora desconfortável, abre uma fenda no muro da inconsciência, permitindo que o conteúdo projetado comece a ser reconhecido como parte do eu. É nesse momento que o arquétipo oculto começa a perder seu poder de controle invisível, pois aquilo que é visto já não opera mais nas sombras. Outro aspecto essencial é que as projeções, ao serem reconhecidas, também revelam potencialidades ocultas. Não são apenas os aspectos negativos que são projetados. Virtudes, talentos, coragem, criatividade e liberdade também podem ser exilados e, então, atribuídos aos outros. Quando alguém admira profundamente uma pessoa, a ponto de se sentir inferior ou dependente emocionalmente dela, pode estar projetando partes positivas de si que ainda não foram integradas. O arquétipo oculto, nesse caso, representa o potencial não vivido, que precisa ser resgatado e encarnado no mundo real. O processo de recolher as projeções exige maturidade emocional e disposição para confrontar partes da psique que foram evitadas por anos. Envolve assumir responsabilidade pelas próprias emoções, parar de culpar o outro pelas próprias dores e reconhecer que cada reação é um convite ao autoconhecimento. É nesse processo que o arquétipo oculto se torna visível, não como inimigo, mas como parte rejeitada do self que pede para ser reconhecida e integrada. Ao tomar consciência das projeções, o indivíduo começa a se libertar das ilusões que distorcem suas relações e sua percepção do mundo. A energia antes desperdiçada em conflitos e julgamentos se transforma em insight, clareza e poder pessoal. A vida deixa de ser uma sucessão de repetições inconscientes e passa a ser um espaço de escolhas conscientes, onde o arquétipo oculto já não dita mais os rumos, mas caminha ao lado como parte integrada da totalidade do ser. A jornada rumo à libertação do controle exercido pelo arquétipo oculto passa inevitavelmente pelo processo que Jung chamou de individuação. Diferente de uma simples busca por identidade ou autoconhecimento superficial, a individuação é a integração consciente de todos os aspectos da psique, inclusive os que foram rejeitados, reprimidos ou negados. É uma travessia interior que visa tornar o indivíduo inteiro, não perfeito. E isso só é possível quando se reconhece e se aceita a existência das próprias sombras, das feridas mal curadas e dos impulsos ocultos que moldam silenciosamente os caminhos da vida. O processo começa com o reconhecimento de que há algo dentro de si que não está sob o controle do ego. Essa constatação, muitas vezes, surge por meio de crises, conflitos ou repetições dolorosas que revelam a existência de padrões inconscientes. Quando o indivíduo para de olhar para fora, em busca de culpados ou soluções prontas, e começa a observar suas reações, medos e desejos com honestidade, dá o primeiro passo na direção da integração. É nesse ponto que o arquétipo oculto começa a se mostrar não mais como uma força a ser combatida, mas como uma parte essencial da psique
que precisa ser escutada e acolhida. A individuação exige coragem para mergulhar no território desconhecido do inconsciente, onde se encontram os conteúdos que o ego preferiu ignorar. O contato com esses conteúdos provoca desconforto, resistência e até dor, mas é justamente nesse confronto que o processo se torna transformador. O arquétipo oculto deixa de agir como sabotador silencioso e passa a ser compreendido como uma energia psíquica que carrega informação, potência e verdade. Integrá-lo é permitir que essa energia, antes reprimida, volte a circular, fortalecendo a consciência e expandindo a percepção do eu. Esse caminho não é linear nem rápido. Ele exige repetição, escuta, reflexão e, acima de tudo, presença. O arquétipo oculto muitas vezes se manifesta em camadas. À medida que uma parte é revelada, outra mais profunda pode emergir, exigindo nova compreensão. A cada ciclo de integração, a identidade se renova. O indivíduo deixa de ser prisioneiro das máscaras que construiu para se proteger e passa a viver de forma mais autêntica, mais alinhada com a totalidade de sua psique. A integração não significa dar vazão desenfreada aos impulsos inconscientes, mas sim torná-los conscientes o suficiente para que possam ser transformados e utilizados com sabedoria. A raiva reprimida, por exemplo, quando integrada, pode se converter em força assertiva. O medo negado pode se transformar em prudência. O desejo oculto pode se revelar como motor de criatividade e realização. Cada aspecto do arquétipo oculto, ao ser iluminado pela consciência, se torna uma peça legítima do quebra-cabeça da alma. Durante a individuação, também acontece o encontro com os aspectos masculino e feminino internos, o ânimos e a ânima, que foram moldados pela cultura, pela família e pelas experiências pessoais. O arquétipo oculto, muitas vezes, está ligado ao desequilíbrio entre essas polaridades internas. Um indivíduo que reprimiu sua sensibilidade pode projetá-la nos outros e manter-se distante da própria vulnerabilidade. Outro que sufocou sua força pode viver uma vida de submissão e ressentimento. Integrar o ânimos e a ânima é harmonizar esses aspectos e restaurar o equilíbrio interno necessário para que o self se manifeste com plenitude. A libertação do controle invisível não é um evento, mas um estado que se conquista com consciência crescente. Cada insight, cada revelação interna, cada projeção reconhecida e ressignificada retira um pouco do poder que o arquétipo oculto exerce sobre a vida. Aos poucos, a narrativa deixa de ser conduzida por reações automáticas e passa a ser escrita com intenção, lucidez e verdade. Esse processo traz à tona um novo tipo de poder, aquele que não precisa dominar, esconder ou negar nada, mas que nasce do encontro entre todas as partes do ser. O poder da individuação é o poder da inteireza. E quando o arquétipo oculto é finalmente reconhecido como parte legítima do self, ele se transforma. De algo que manipulava das sombras, ele passa a ser uma fonte de sabedoria e força. A consciência que se forma a partir dessa integração é mais estável, mais centrada e menos vulnerável às influências inconscientes. Viver a individuação é viver de dentro para fora. É sair do piloto automático e assumir a direção da própria existência. De abandonar os papéis herdados e criar um caminho singular, onde cada escolha reflete não apenas o que se deseja, mas quem se é de verdade. Quando o arquétipo oculto é integrado, o controle invisível se dissolve e, em seu lugar, nasce a liberdade de ser inteiro. Em algum momento da vida, todos nós somos conduzidos por forças que não compreendemos completamente. O arquétipo oculto, operando silenciosamente através da sombra, nos afasta de nós mesmos enquanto acreditamos estar no controle. Mas, como vimos, reconhecer sua presença é o primeiro passo para retomar o poder da própria existência. A psicologia analítica de Jung nos mostra que aquilo que foi rejeitado e exilado da consciência não desaparece, apenas se oculta, esperando o momento certo para emergir. O processo de individuação nos convida a mergulhar nesse desconhecido com coragem, a enfrentar os espelhos da projeção, a perceber os padrões que se repetem e a transformar dor em consciência.
A verdadeira liberdade não está em controlar tudo, mas em conhecer e integrar o que antes era invisível. Quando o arquétipo oculto é iluminado, ele deixa de nos dominar e passa a fortalecer quem realmente somos. Esse é o caminho da totalidade, da autenticidade e da verdadeira transformação. Se este conteúdo tocou você de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando as profundezas da psique. E agora, assista ao vídeo que está na tela. Ele é o próximo passo nessa jornada de autoconhecimento e libertação interior.